Salve, salve, rapaziada, no vídeo de hoje, bora ver aqui nesse corte aqui, né, da ESPN, os créditos, aonde vai falar aqui, né, da projeção do Felipe Luiz. Felipe Luiz que já tem em mente aí, né, uma força máxima para o jogo, né, da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas antes de começar, pessoal, convido a vocês a se inscrever no canal, também a deixar o like no canal aqui, né, Mengão News Oficial. Então já se inscreve, deixa o like, bora conferir aqui esse corte. É isso, Mari, Vicky, companheiros do estúdio, fãs do esporte conectados com a gente aqui dentro do Sport Center. Flamengo que tem a vantagem boa construída no jogo de ida disputado no Maracanã, vitória por 3-1. O Flamengo tinha uma programação de treinos até a decisão que falava sobre atividades pela manhã, hoje e também amanhã. Só que o treino de hoje passou para as 3 da tarde. E em que isso implica em termos de noticiário, pelo menos, né? Uma incerteza quanto à real condição de jogo, tanto do Luiz Araújo quanto do De La Cruz. O fã de esporte vai se lembrar que depois do jogo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, na entrevista coletiva, o Felipe Luiz deixou claro que, pelo entendimento do contato dele com os médicos, esses dois jogadores estariam aptos a participar da decisão. E aí o Flamengo teria o seu DM um pouco mais vazio, né? A Vitória Leite trouxe aí vários nomes ausentes no Atlético Mineiro, agora só o Cadu está sem condição de jogo, mas o Flamengo tem um DM um pouco mais extenso, né? Pedro não joga, Cebolinha não joga, o Vinha não joga, esses jogadores não têm condições de jogo. Mas o De La Cruz e também o Luiz Araújo têm essa possibilidade de jogar. Mas para poder confirmar suas condições de jogo, eles precisam, acima de tudo, participar do treinamento de hoje à tarde no Ninho do Urubu. E aí sim, amanhã de manhã tem a última atividade e na sequência a viagem para Belo Horizonte. Ontem o técnico Felipe Luiz comandou um treino à tarde com os jogadores que não atuaram no jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e é uma herança que ele traz tanto da metodologia do Simeone quanto também da metodologia do Jorge Jesus, é que os treinos são fechados, inclusive, para os funcionários do Flamengo. Então, o Felipe Luiz não quer que ninguém assista os seus treinamentos. É a intenção do treinador trabalhar de maneira a não vazar, não ter risco de vazar nenhuma informação específica sobre a atividade que ele comanda. Mas o que se sabe é que foi mais um treino muito intenso, principalmente envolvendo aqueles que não viajaram para o jogo contra o Cruzeiro. Da partida contra o Cruzeiro, alguém de linha vai ter que ser titular no jogo de domingo contra o Galo lá em Belo Horizonte. Porque, vejam, foram preservados de linha o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, o Everton Araújo, o Gerson, o Arrascaeta, o Gabigol. E o Pulgar jogou só um tempo. Você tem 9, mas o Rossi goleiro 10. Então, ou o Bruno Henrique, ou o Gonzalo Plata, ou o Matheus Gonçalves, ou o Michael, alguém vai ser titular nesse jogo de domingo, a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo reserva foi bem no Brasileiro e o titular tem uma ótima vantagem, Mari. Vamos então para os números. O do Galo na... E um humilde, com os pés no chão, Felipe Luiz, 50-50? Com essa vantagem de 3-1? Ah, mas tá certo, ele é o professor, não é, Mari? Sim, total. E acho que para tirar um pouco da pressão do time, também não aliviar tanto para o Atlético, né? A gente sabe que é uma vantagem bem considerável. O 3-0, obviamente, ia ser quase que, né, beirando o impossível do Galo virar. O gol ali do Kardec deixa as coisas um pouco mais em aberto, mas quando o Milito fala sobre defender bem, ele tem um ponto, né? Porque o Atlético, ele deu muito espaço para o Flamengo trabalhar essa bola, principalmente ali nesse setor de entrada da área. A gente viu como o Wesley teve muita liberdade para conduzir a bola por dentro. Então, acho que ele vai ter que repensar um pouquinho nesse sistema defensivo. Sobrecarregou muito o Rubens. O Otávio... É engraçado a gente falar isso, né? Porque o Milito, ele encontrou uma formação quase que ideal em Libertadores, contando muito com o Daverson e com o Fausto Vera, e ficou muito claro isso nessa partida. Porque tanto na fase defensiva quanto na ofensiva ficou nítida a ausência, né, desses dois atletas. Então, repensar se ele precisa mesmo dessa referência no ataque e se ele pode contar com o Kardec para fazer isso, para você liberar um pouco mais Paulinho e Hulk para trabalhar atrás do atacante, se ele vai repensar essa formação que ficou sobrecarregada do lado esquerdo defensivo, de entrada da área. Acho que ele tem muito mais, não apenas o placar, mas mais situações a resolver do que o Felipe Luiz. Professor Celso, daqui a pouco, professor, teremos o Olho Leal, uma análise tática, o que pode acontecer nesse Galo e Flamengo. Mas antes do Olho Leal,
Já tivemos a análise da Mari e agora gostaríamos de ouvir a sua, professor. Eu acho que ficou bem claro que precisa do homem de referência lá. O time melhorou com o Kardec, não só por causa do gol do Kardec, mas justamente porque com o homem de referência, seja quem for, é claro que o ideal seria o Davidson pelo momento que o Davidson vive, num jogo que o Atlético precisa de gols. Mas se não tem tu, quem é o dublê da vez? É o Kardec. E não é só a questão do homem de referência, é o quanto isso mexe na participação e no jogo do Paulinho e do Hulk. Eles estão mais à vontade jogando assim. É só comparar o time da Libertadores com o time do primeiro jogo no Maracanã. E o Atlético precisa, o Milito falou em defender bem. Divide a atenção dos adversários? Você tem mais um cara para se preocupar? Por exemplo, além do Paulinho, do Hulk, de todos os outros, você tem um cara de área que puxa zagueiros, é isso? E além disso, o Hulk e o Paulinho estão mais à vontade quando eles têm o homem de frente, seja quem for esse homem de frente. Eu não gosto dessa situação do Arana no meio. Eu acho que você perde o que tem, que é um lateral diferenciado, como diria o Bubu. Um beijo para o Bubu. Grande Bubu. Você perde aquele lateral que o Arana é e não ganha o meia que o Arana não é. Mas essa é uma posição muito minha, isso já deu certo em outros momentos e eu acho que a prioridade A1, daquela lista de prioridades, é a volta ao jeito que o time joga na Libertadores. E aí, com Allan Kardec lá na frente, eu acho que se ganha mais, ainda mais num jogo que o Atlético precisa fazer os gols. O Milito falou em defender bem, eu concordo, tem que ter o equilíbrio, mas defender bem só não vai adiantar. Se os dois times jogarem perto da sua plenitude, a coisa está muito mais para o Flamengo. Por mais que o Felipe Luiz tire o pé, e tem que tirar mesmo. É a filosofia que o Eugênio acabou de falar aqui, cochilou, o cachimbo cai. A única coisa que não pode acontecer para o Flamengo é ceder essa boa vantagem que tem. Então, o primeiro passo é isso, essa política do pé no chão. Acho que até que ele exagera um pouco a questão dos 50%. Não é 50%, até o Atlético sabe disso. Com 3-1 de vantagem. Uma ladeira. Não é 50%. Mas não custa nada, né? Caldo de galinha, como é que é? Caldo de galinha não faz mal para ninguém. Cautela e caldo de galinha. Já tá com fome? Cautela e caldo de galinha não fazem mal para ninguém. Vamos pecar pelo excesso. Vamos pensando que é 50 mesmo, que na pior das hipóteses o Flamengo vai estar preparado. Eu acho nessas situações, volta e meia a gente tem essas situações, né, Mari, do time grande, reverte ou não reverte, teve o River Plate contra o Galo agora há pouco, teve várias vezes aí em Copa do Brasil, em Copas principalmente, a gente sempre fala essa situação. Dá para virar? Eu acho que o grande problema é sempre o adversário, não é você. Numa situação dessas, e você faz o máximo, se o Galo fizer o seu máximo, mas o Flamengo fizer uma partida boa, uma partida suficiente para não ceder essa vantagem, dá Flamengo. O negócio é contar também com o outro lado. O outro lado tem que dar uma cochilada. Eu acho que o Flamengo hoje não cochila assim, não. E você falou em caldo de galinha, um frango a passarinho nessa sexta-feira no almoço, com aquele alhozinho frito, seria lindo, hein? Também, embora o caldo de galinha hoje está bem chuvoso aqui em São Paulo. Mas eu lembrei, o professor, um cara muito conhecedor de música, eu devo ter lembrado quando falou, naturalmente, da mesma coisa que eu, né? Jorge Benjor. Olha aí, meu bem, miséria e dinheiro no bolso, mas caldo de galinha não faz mal a ninguém. É isso aí. Grande Jorge Ben, grande rubro-negro. Grande rubro-negro, Jorge Ben. E a gente tem números do Milito e do Felipe Luiz. Juventude contra experiência. Juventude do Felipe Luiz é a experiência do Milito. Então, são números desde a estreia dos técnicos nos seus respectivos clubes. O Felipe Luiz são só 8 jogos, com 70,8% de aproveitamento, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa derrota foi o Fluminense. Fluminense, né, no clássico, no Fla-Flu. E aí a média é de 1,5 gols marcados por jogo e de menos de 1 gol sofrido por partida. Boas médias do Flamengo com o Felipe Luiz. A média de gols marcados é o dobro da de sofridos, né? E olha lá, professora, é a formação mais usada, 4-2-3-1. A do Milito, a formação mais usada, 3-4-1-2. Aí voltando lá para cima com o Milito, muito mais jogos, 54 jogos. Põe de novo para mim a tela, amigo Zé e amigo Pedro Ferrari. Pode ser? Para eu completar com os números do Milito. Obrigado, amigos, pela gentileza. Eu sei que às vezes eu demoro na tela.
E vocês ficam ansiosos com esse dedo nervoso. Tá demorando mais agora. Tô demorando de novo. Milito, 23 vitórias, 17 empates, 14 derrotas, 53,1, aproveitamento menor. A média de gols marcados, professor, já que você citou, muito parecida, quase a mesma de gols, só que o Galo tá sofrendo mais gol. Tem que acertar essa defesa, é isso, Eugênio? É um ponto, só que como disse aqui o professor, lembrou muito bem, nesse jogo não adianta acertar a defesa, porque ele tá perdendo, ele tem que fazer gol, claro. Tem que ter um equilíbrio para não tomar outros gols, mas precisa encontrar soluções ofensivas. Eu já falei aqui essa semana e volto a tocar no assunto. Acho que o Atlético tem opções no elenco para mudar o jeito de jogar, porque no jogo de ida, o Filipe Luís já entendeu uma maneira interessante de enfrentar esse time, abrindo 2 pontas, para jogar nas costas dos alas que sobem muito ao ataque. O Scarpa praticamente não volta, é o ala pela direita do Atlético, né? Jogou ali o Lianco como se fosse um lateral, mas o Lianco é um zagueiro. E do outro lado o Rubens saía muito e o Flamengo explorou muito bem ali. Então eu colocaria o Arana como lateral esquerdo e o Saravia como lateral dublê de zagueiro. Já jogou assim várias vezes pela direita. Talvez até trazendo o Lianco para jogar por dentro, não sei. Mas não abriria a mão de ter um lateral pela direita para você ter também escape. Mas mantendo os 3. Hã? Mantendo os Então, zagueiros. o Saravia já fez um terceiro zagueiro. Mantendo 2 só. Então, Aí 2. Ficariam de 2, quatro. Aí o você Batalha e o Júnior Alonso, ou o Saravia, o Batalha e o Lianco. Aí teria que ajustar ali quem ficaria de que lado. O Júnior Alonso não fez um grande jogo semana passada, mas é um bom jogador. E com o Arana na lateral. Ele tem opções interessantes para frente. Não sei se o Kardec teria condições físicas de atuar por 90 minutos, mas mostrou que foi decisivo em pouco tempo no jogo de ida. O Alisson entrou muito bem, é uma bela alternativa de agressividade. E aí você pode colocar o Alisson, trazer o Scarpa para a esquerda, onde estava jogando mais avançado o Arana. O Scarpa pode jogar ali pela esquerda, ou traz o Scarpa centralizado. Zarate está voltando. Zarate perdeu a bola no lance do terceiro gol do Flamengo, mas é um bom jogador. Então, ele tem peças para mexer. Foi ele que deu o passe, que o Léo Ortiz se atrapalhou com a bola e o Kardec fez o gol? Foi um passe do Zarate, não foi? Do meio para frente ele ajudou, mas acabou perdendo a bola. Saudações rubro-negra, então esse aqui foi o nosso vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? A imprensa aí, né? Quem chega melhor para essa grande decisão? Flamengo ou Atlético Mineiro, né? Apesar da vantagem do Flamengo por 3-1, né? 2 gols de diferença aí, o Flamengo pode perder, né? Esse jogo vai para os pênaltis. Então, se o Flamengo perder por 1 gol de diferença, o Flamengo é campeão. Se perder por 2 de diferença, vamos para as penalidades máximas, beleza? Também já comente aí, pessoal, o seu palpite para esse jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, né? Flamengo aí que pode ter a volta, né, do Luiz Araújo, ele que já tá treinando aí normalmente, tá bom? Então esse aqui foi o vídeo, pessoal. Se você não é inscrito, né, eu peço humildemente a sua ajuda, que já se inscreva, dá aquela moral, ativa o sininho de notificações, porque aqui você fica atualizado, informado de tudo que acontece, né, com o nosso Mengão, beleza? Então até o próximo vídeo e fui.